1º de outubro de 2025. Sabe o que significa esse mês? Esse é o mês da Reforma Protestante. Dia 31 de outubro, a gente comemora a Reforma Protestante. Nós faremos um evento aqui na igreja, que ele vai começar no dia 30, às 22 horas, e vai varar à noite até às 22 horas do outro dia. 24 horas de leitura bíblica e oração, em celebração à Reforma Protestante, amém? Podemos contar com você? Independente de se você está servindo num ministério ou não, você quiser aparecer aqui na madrugada para orar, vai ter gente orando aqui, lendo a palavra, amém? Isto acontecerá então dia 20 de outubro, começa dia 20 de outubro às 22 horas. É isso? Dia 30, amém? Olha só, aqui ó, eu vou sair daqui para o pessoal poder ler. Está escrito sola fide. Alguém sabe o que significa isso? Sola fide quer dizer somente a fé. Somente a fé. Mas o que significa isto? Significa que existem 5 alicerces. É uma breve introdução que eu vou fazer, eu não vou pregar sobre todos os 5 alicerces, mas nós vamos falar só de um, mas é para vocês entenderem o que significa. São os 5 alicerces da Reforma Protestante. Martinho Lutero, ele pregou lá na porta da igreja, que eu não me lembro o nome, é um nome difícil, dá uma câimbra na língua se a gente for falar, mas ele pregou 95 teses, da inconformidade dele com o caminho que estava trilhando a igreja naquela época. E dessas 95 teses, depois os reformadores lá, baseado nessas 5 teses dele, eles estabeleceram esses 5 pilares da Reforma Protestante. Então, esses 5 pilares são 5 frases latinas, que é sola Escritura, sola fide, sola gratia, solus Christus, soli Deo gloria. Que quer dizer, somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus é a glória. Essas são os 5 pilares da Reforma Protestante. Sola Escritura parte do pressuposto que a Bíblia é a única autoridade final para a prática de fé na igreja. E sendo a revelação autossuficiente e inerrante de Deus. Por isto, só a Escritura. Sola Escritura. Sola fide é somente a fé. A salvação é recebida somente pela fé em Cristo, não por obras ou por merecimentos humanos, somente a fé. Sola gratia, somente a graça. A salvação é um dom gratuito de Deus concedido pela graça e não obtido pelo esforço humano ou por mérito. Solus Cristo, somente Cristo, Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, e a salvação se encontra unicamente nele, somente Cristo. Soli Deo glória, glória somente a Deus, toda a glória pela salvação, e por todas as coisas, por tudo que existe, pertence somente a Deus, e Ele é o centro de todas as coisas. Então estas são os 5 pilares da Reforma Protestante. Então quando falar somente a graça, somente a fé, somente Cristo, somente a Deus a glória, somente as Escrituras, são os pilares da Reforma Protestante. Porque nós, evangélicos, nós entendemos que a palavra de Deus, ela é completa e ela é inerrante. Como nós estamos no mês da Reforma, nós vamos trazer a palavra de acordo com cada um desses pilares.
Hoje nós vamos falar sola fide, somente a fé. Para isso, nós vamos abrir a palavra do Senhor na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 17. Todos esses pilares, todos eles têm suporte bíblico. Somente a Escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo e somente a Deus a glória. Todos eles têm suporte e amparo bíblico, passagens bíblicas que dão suporte, que sustentam estas proposições. Contudo, nós vamos falar dos suportes bíblicos da fé. As outras, em outra oportunidade, serão apresentados. O que diz lá em Romanos, capítulo 1, versículo 17. Diz assim a palavra do Evangelho de Deus. Eu vou começar no versículo 16, que é o seguinte: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Muitas pessoas já ouviram esta passagem, conhecem: o justo viverá pela fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Algumas versões que eu acho que são mais esclarecedoras, em vez de trazer a seguinte expressão: a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé. Algumas versões, principalmente a da King James, a Bíblia King James, algumas versões delas assim: a justiça de Deus se revela no Evangelho do início até o fim, de fé em fé. A justiça de Deus se revela no Evangelho do princípio ao fim, de fé. Do princípio ao fim, pela fé. Eu acho que é mais fácil de entender o que quer dizer isso. Então, sola fide, do latim somente pela fé. Se você for procurar no Dr. Google, bota lá sola fide, vai sair lá a seguinte orientação: doutrina central da reforma protestante que defende a salvação e a justificação do ser humano unicamente pela fé em Jesus Cristo, sem necessidade de obras, de méritos pessoais ou rituais. Bom, como o Dr. Google não deve ser crente, ele apresentou meias verdades. E o que é meia verdade, a outra metade é mentira. Qual é a verdade? A verdade é que realmente a salvação e a justificação depende unicamente da fé em Cristo. Qual é a meia verdade? Qual é a meia mentira? Que isso aqui não é uma doutrina central da reforma protestante, como se os protestantes tivessem criado. Não. Doutrina da justificação pela fé é uma doutrina bíblica. É bíblico. Não é invenção de protestante. É bíblico. O justo viverá pela fé. Então, Atos 4,12 diz assim: ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Aqui está se referindo a Jesus Cristo. E aí o escritor de Atos, que é Lucas, ele fala assim: em nenhum outro nome ou
por nenhum outro nome importa, pelo qual sejamos salvos, em cima no céu, embaixo na terra, a não ser Jesus Cristo de Nazaré. Então o apóstolo, o evangelista Lucas está falando, se não for pela fé em Cristo Jesus, sem salvação. Então ele está apontando que Jesus Cristo, aqui a gente já vê dois dos alicerces sendo apresentados. A fé, que é pela fé a salvação, e em quem? Em Cristo somente. Esse discurso foi feito, e é interessante, que tem um discurso também que foi feito por Pedro. Está lá em 1 Pedro, primeiro nós vamos dar uma viajada aqui, depois nós vamos entrar na questão da fé. Abre aí a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, é lá quase no final da Bíblia, depois de Tiago, 1 Pedro 2,4, olha o que Pedro escreve. 1 Pedro 2,4. E chegando-vos a ele, pedra viva e reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, o próprio Pedro, a quem os católicos romanos postulam ser o fundamento da igreja, porque Jesus Cristo falou sobre esta pedra, só que ele estava se referindo à afirmação dele, e não a Pedro. O próprio Pedro, que os católicos romanos postulam ser o fundamento da igreja, ele mesmo está falando, ele mesmo está dizendo, chegando-vos para ele, Cristo, a pedra viva, reprovada pelos edificadores, mas para com Deus eleita e preciosa. O próprio Pedro está falando, eu não sou a pedra fundamental da igreja. A pedra fundamental da igreja é Cristo. É nele que você tem que crer para a salvação da sua alma. É importante nós termos esses conceitos vivos. Ainda 1 Pedro capítulo 2, versículo 6 a 9, diz assim: por isso também na Escritura se contém, eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. Quem nela crer, em qual pedra que é para nós crer? Jesus Cristo. Quem nela crer não será confundido, e assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal de esquina, e pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram destinados. Mas vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva do Senhor. Por quê? Porque a sua fé, o fundamento da sua fé não é Pedro. O fundamento da sua fé é a rocha, é a pedra que foi rejeitada pelos edificadores, mas foi preciosa para Deus, que se chama Cristo Jesus. Por isso que antes de nós entrarmos na questão da fé, em quem crer, o que é a fé, nós temos que saber em quem nós devemos crer. Em quem nós estamos crendo? Por que nós estamos todos aqui assentados ouvindo a palavra da verdade? Em quem está alicerçada a nossa fé? Em Cristo Jesus, a rocha, a pedra angular. Amém? Estou me fazendo entender? Então nós temos a impressão que o apóstolo Pedro, sendo anteriormente avisado pelo Espírito Santo, em que em algum momento na história levantariam ele como fundamento da igreja, nós temos a impressão que o Espírito Santo falou: escreve isso aí, e mostra para as gerações vindouras que a pedra fundamental, o fundamento da igreja é Cristo e não você. Então nós temos essa impressão que o Espírito Santo revelou o que aconteceria para Pedro, e ele escreve em suas cartas
que ele não é a pedra fundamental da igreja, mas Cristo. Aquele que os católicos romanos postulam ser a pedra fundamental da igreja. Ele mesmo está falando, não sou eu, mas Cristo Jesus. É nele que vocês têm que crer. É nele que você tem que alicerçar a fé de vocês. É nele que você tem que fundamentar a fé de vocês. É interessante que tem uma passagem no livro de Atos de um homem temente a Deus, chamado Cornélio. Ele tinha, eu não vou lembrar a referência, mas eu sei a história. A Bíblia conta que ele era um homem piedoso e temente a Deus, que as obras e as esmolas deles subiram e foram agradáveis a Deus. Opa! Como assim? Mas ele não era salvo. E aí um anjo vem do céu e fala para ele, olha, manda lá em Jope, na casa de Simão, o curtidor, e pede para falar com o tal de Simão Pedro, que ele está lá, e pede para ele vir. Nesse mesmo tempo que o anjo está falando com Cornélio, Pedro lá na casa de Simão, o curtidor, sobe ao terraço para o momento da oração. E conta a história bíblica que enquanto ele estava orando, ele tem os seus sentidos arrebatados e desce do céu como com um lençol amarrado nos quatro cantos, e ali tinha toda espécie de animais e quadrúpedes, e uma voz dizia para ele, mata e come. E Pedro diz assim, não, de maneira nenhuma, Senhor, nunca eu coloquei na minha boca algo impuro. E a voz disse para ele, não julgue tu impuro aquilo que Deus purificou. E isso aconteceu por 2 vezes. Cornélio já tinha mandado emissários lá. E depois então chegam os emissários na casa de Simão, o curtidor, perguntando de Simão Pedro. E Simão Pedro, eles explicam o que aconteceu, e ele então, Simão Pedro, vai com os emissários de Cornélio, até a casa de Cornélio. Quando ele chega lá, Cornélio, o que Cornélio faz? Cornélio se prostra diante de Pedro. E qual é a resposta de Pedro para Cornélio? Te levanta, porque eu sou homem que nem você. Eu sou homem, sou pecador que nem você, levanta. Aí Cornélio levanta, Pedro começa então a pregar o evangelho, falar quem foi Cristo, falar da obra redentora, da paixão de Cristo, e enquanto ele está pregando, ele está falando, a palavra fala, estando ainda Pedro falando, cai o Espírito Santo sobre eles, e eles começam a falar em línguas. Primeira ocorrência do Espírito Santo derramado sobre gentios. O que Pedro pregou ali foi a fé em Cristo Jesus. Cornélio tinha obras, dava esmolas. Mas então a gente pode atrair a presença de Deus com esmolas e obras? Depende. Como é que vocês imaginam que eram as esmolas e as obras de Cornélio que subiram até Deus? Mateus capítulo 6, Sermão do Monte. Tu quando? Ele fala em orações e esmola. Tu quando for dar a tua esmola, não faça que nem os hipócritas, que ficam tocando trombeta nas esquinas, para serem vistos pelos homens. Em verdade te digo que já receberam o seu galardão. Tu quando for dar a tua esmola, não saiba a tua mão esquerda o que a tua mão direita fez. E o teu pai que vem em secreto,
te recompensará. Então, para Cornélio atrair a presença de Deus, ele dava esmola deste jeito, sem a intenção de ser visto, sem pegar o celular e fazer selfie. Olha aqui, ó, estou fazendo obra de caridade. Já recebeu o seu galardão. Qual? Os likes. E como é que era a oração de Cornélio? Possivelmente como Jesus fala também lá em Mateus 6. Tu, pois, quando for orar, não faça que nem os hipócritas que gostam de orar em pé no meio da sinagoga para ser visto pelos homens. Tu, quando for orar, tu entra no teu secreto, fecha a porta de ti e ora em secreto, e o teu pai que vem em secreto te recompensará. As obras, as orações e as esmolas de Cornélio, para atrair a atenção de Deus, estavam nesse padrão. E aí Deus olha para ele e diz: esse cara tem fé para salvação. Amém? Hoje é culto de libertação. Eu sempre falo, libertação não é somente se libertar dos demônios. Libertação é se libertar principalmente da ignorância, principalmente da barreira contra a palavra de Deus. Libertação é liberar a nossa mente do cativeiro cultural da nossa sociedade, que levanta fortalezas contra tudo aquilo que se nomeia Deus, levanta fortalezas a nível de consciência, levanta fortalezas com filosofias, com ideologias e com tudo quanto é porcaria que possa haver. O saber científico, o saber filosófico é importante, até enquanto você tiver ele como aliado da fé. Mas acontece que esses saberes, muitas vezes, eles são levantados como inimigos da fé. Voltando. Então nós temos que ter fé. E Cornélio tinha fé para a salvação. Aí eu te pergunto: você tem fé? O que te trouxe aqui hoje? Mas fé para quê? Você veio aqui porque a tua fé te moveu aqui com qual objetivo? Vamos abrir a palavra do Senhor em Marcos. Marcos, capítulo 1, Evangelho segundo Marcos, capítulo 1. Marcos, capítulo 1. Vamos lá, a partir do versículo 21. Marcos capítulo 1, a partir do versículo 21. Entraram em Cafarnaum, e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali os ensinava. E maravilharam-se da sua doutrina, porque ensinava como tendo autoridade, e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com um espírito imundo, que exclamou, dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem és, o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiraram, a ponto de perguntar entre si, dizendo: que é isto? Que nova doutrina é esta? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos, e eles lhe obedecem. A autoridade
ela pertence a Jesus. Quer você creia, quer você não creia. Jesus Cristo é o Senhor, quer você sirva a Ele, quer você não sirva a Ele. Mateus 24 fala que quando o Filho do Homem vier, quando o Senhor voltar para buscar a igreja dele, quando aparecer no céu o sinal do Filho do Homem, olha o que diz: as nações da terra se lamentarão. Então, você crendo ou você não crendo, Jesus virá. E depois que ele fala que as nações da terra se lamentarão, ele continua falando, e ele enviará os seus anjos para recolher os seus aos 4 cantos da terra. Então, haverá pessoas que crendo serão arrebatadas. Haverá aqueles que não crendo verão igualmente o sinal do Filho do Homem e se lamentarão. Porque hoje nós cremos, nós acreditamos, nós servimos a Jesus pela fé. O Senhor fala, bem-aventurados vós que vêm, Ele está falando aos seus discípulos, e creem. Mas bem-aventurados são aqueles que não viram e creem. Então muitas vezes as pessoas vêm para a igreja querendo ver alguma coisa, mas você tem que crer. Isso é desenvolver a fé. E é interessante que o versículo 23 fala que estava na sinagoga deles um homem com espírito imundo. A sinagoga ela foi concebida no período de cativeiro, porque o templo tinha sido destruído. Então ela foi concebida pelos escribas e fariseus para manter o estudo da Torá. Depois eles voltaram do cativeiro, reedificaram os muros de Jerusalém e o templo, mas as sinagogas elas continuaram. Então seria como uma congregação, ou, fazendo uma analogia bem mal feita, uma igreja. Eles se reuniam lá. Era onde se estudava a Torá. Hoje nós estudamos a Bíblia na igreja. E isso nos indica que dentro da igreja tem sim pessoas com o espírito imundo. Quando Jesus Cristo expulsou, numa certa ocasião, um demônio de uma criatura lá, os fariseus acusaram ele de ele ter expulsado o demônio pelo príncipe dos demônios, por Belzebu. Aí Jesus Cristo conversa, argumenta com eles e diz assim: mas se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, pelo Espírito de Deus, é chegado o reino dos céus a vós. O que Jesus está falando? Que um dos indícios, um dos sinais que é chegado o reino dos céus, é que os demônios são expulsos em nome de Jesus. Então não se maravilhe, não se impressione, é porque é chegado o reino dos céus. Continuando, então estava no meio deles um endemoniado, e Jesus expulsou o demônio. E no versículo 32 do mesmo capítulo, o evangelista Marcos fala: e tendo chegado à tarde, quando já estava pondo o sol, trouxeram-lhe os que se achavam enfermos e os endemoniados. Olha os endemoniados aqui de novo. Versículo 33, e curou muitos que se achavam enfermos de diversas enfermidades, e expulsou muitos demônios. Olha os demônios aqui de novo. Versículo 39 do mesmo capítulo,
e pregava na sinagoga deles por toda a Galiléia e expulsava os demônios. Então vocês veem que a bicharada, os demônios, eles estão em todo momento, atordoando, atormentando, oprimindo o povo que não conhece Deus. Mas vamos lá. No capítulo 2 de Marcos, versículo 40 a 42, conta a história. Não, perdão. Deixa eu achar aqui de novo. Um momentinho que eu errei a referência aqui. Capítulo 3. Jesus cura, eu vou achar a referência e passo para você. Jesus cura um leproso, é capítulo 1 ainda. Capítulo 1, 40 e 42. Jesus cura um leproso. E o mais interessante é que o leproso, no versículo 40, diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, dizia: se queres, pode limpar-me. E no 41, Jesus, movido de grande compaixão, estendendo a mão, tocou-o e disse: quero ser limpo. Depois vamos ver o que isso aqui tem a ver com fé. Depois no capítulo 2 de Marcos, versos 1 a 12, conta a história de um homem que estava paralítico numa cama e que eles chegaram lá para botar esse paralítico na presença de Jesus. Não dava para entrar na porta, tal era a multidão. Eles abriram um espaço lá no teto e baixaram o paralítico. E o versículo 5 do capítulo 2 diz assim: Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. Somente a fé. E a fé na pessoa certa. Depois no capítulo 3 nós temos o homem da mão mirrada. E depois, no capítulo 6, aqui eu quero parar nessa parte aqui. Capítulo 5, digo. A filha de Jairo. Jesus entra numa cidade, diz aqui, passando Jesus outra vez no barco para o outro lado, se ajuntou grande multidão. E eis que um dos principais das sinagogas chegou diante de Jesus e se prostrou diante dele e falou: Senhor, a minha filha está à morte. E rogava dizendo: peço que venha e impõe as mãos para que sare e viva. E Jesus foi com ele. Será que este homem, um fariseu, provavelmente fariseu era um dos principais da sinagoga, será que ele procuraria Jesus se ele não tivesse fé? E aí tem essa questão da fé. Normalmente nós buscamos a Cristo Jesus, nos propomos a crer nele quando nós estamos em grande dificuldade, quando nós estamos em grande aflição. É o caso de Jairo, um dos principais da sinagoga. Imagina o povo vendo um dos principais da sinagoga se prostrando diante de Jesus, aqueles a quem eles combatiam a todo instante e tentavam fazer armadilhas para Jesus, para tentar pegar ele em alguma palavra.
Mas um dos principais da sinagoga chega e se prostra diante dele. Talvez esse tenha sido o último argumento dele. Mas enquanto ele vai indo para a casa de Jairo, aparece uma outra figura que é uma mulher. A filha de Jairo fala aqui que tinha 12 anos. E também fala de uma mulher que há 12 anos sofria de uma hemorragia. E ela tinha gasto tudo com os médicos e não tinha adiantado nada. Quando a filha de Jairo nasceu, e provavelmente ele foi ao templo oferecer o que a lei requeria para oferecer quando nascia uma criança, essa mulher começou a apresentar a enfermidade dela. 12 anos. E essa mulher muito provavelmente deve ter ouvido falar de Jesus Cristo. E a palavra do Senhor fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. E é por isso que você está aqui. Nós estamos falando de Jesus. Nós estamos falando dos feitos de Jesus. Estamos falando que Ele é o único digno de honra, de glória, e é o único digno de que nós tenhamos fé nele. Isso é suficiente para gerar fé em nós. Essa mulher, ela deve ter ouvido falar dos milagres de Jesus. Eu acredito que o que mais impactou ela foi o fato dela ficar sabendo que um leproso foi até Jesus, e Jesus Cristo, por incrível que pareça, quebrando todos os tabus da lei, ele toca no leproso. Não se tocava em leproso. Era proibido você tocar no leproso, você ficaria impuro, diz a lei. E Jesus se compadece dele e toca no leproso. Imagina quando essa mulher ouviu isso aí. Ah, mas eu vou. Eu tenho fé que eu vou ser curada. Ele curou um leproso, ele até tocou num leproso. Porque a mulher do fluxo de sangue, tal como o leproso, vivia à margem da sociedade. Pela lei mosaica, a mulher, quando estava no seu período menstrual, ela tinha que ficar isolada, ela era considerada impura. Mas é um período curto por mês. Agora você imagina você com uma menstruação de 12 anos, impuro por 12 anos. Quem é que ia chegar e dizer, não vem? Olha aqueles 4 amigos que levaram a Jesus Cristo, aquele paralítico na cama. Olha a amizade desses caras. Eles pegaram e soltaram pelo teto. Agora, quem seria voluntário para pegar essa mulher? Ela deveria estar fraca. Imagina uma hemorragia. Ela deveria estar fraca, uma hemorragia de 12 anos. Qual seria o voluntário, o doido, naquela sociedade, dizer, vem cá que eu te ajudo. Eu te ajudo, vou te levar ao mestre. Ninguém. A palavra fala que ela chegou escondida pelo meio da multidão e tocou no mestre. Agora eu pergunto, olha o tamanho da fé desta mulher. Ela não se importou. Ela dizia consigo mesma, se eu somente tocar nas vestes dele, eu vou ser curada. Qual é o tamanho da sua fé? Qual é o tamanho da sua fé? E para a mulher Jesus diz, a tua fé te salvou. Para Jairo, o que ele diz? Jairo, depois que passa esse evento da mulher com fluxo de sangue, que ela é curada e se revela a Jesus, e Jesus diz, minha filha, a tua fé te salvou. Aí ele vai até a casa de Jairo, e chegando lá, o pessoal diz o quê? Não incomoda mais o mestre, a menina está morta. E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse a Jairo,
Não temas, crê somente. Isto é fé. Eu normalmente, quando nós ministramos o curso de libertação, normalmente eu faço uma pergunta com relação ao escudo da fé. O escudo da fé é para apagar os dardos inflamados do maligno. E a fé, ela é posta em ação quando, o escudo, aliás, é usado quando vem coisas ruins contra a gente. E normalmente eu faço essa pergunta, eu vou fazer essa pergunta também para a igreja. Qual é o tamanho da sua fé? Você vai permanecer crendo quando a morte bater na tua porta, de algum familiar, de algum filho? Você tem fé para isso? Você vai continuar crendo em Cristo Jesus quando o desemprego bater na tua porta? Você tem fé para isso? Você vai continuar crendo quando a enfermidade bater na tua porta? Você tem fé para isso? Você vai continuar crendo quando um dos cônjuges decidir que não quer mais conviver com você? Qual é o tamanho da sua fé? E em quem você crê? Não temas, crê somente. É uma noite de um culto de libertação. Mas nós temos que nos libertar, como eu falei primeiramente. Libertar nossa mente da ignorância. E nos libertar da incredulidade. A palavra do Senhor fala que em algum momento em algum lugar Jesus não pôde fazer tantos sinais por causa da incredulidade do povo. O que impede o milagre na nossa vida, o que impede o agir de Deus na nossa vida é a incredulidade, é a dúvida. E é interessante que quando Deus não faz o milagre na hora que nós queremos, a incredulidade ela gera alguma coisa no coração do ser humano, que é a murmuração. Murmuração é a linguagem do inferno. O povo que estava no deserto e que murmurou, aquela geração toda, ela foi consumida em 40 anos, e somente 2 homens entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Aquela geração toda foi consumida no deserto por causa da murmuração. Apesar dos sinais e prodígios que Deus fez desde que tirou eles do Egito. Você tem fé para passar pelo deserto sem murmurar? Hebreus capítulo 11, versículo 1 fala que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. E Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2 fala que nós devemos deixar de lado todo o embaraço. Diz assim: portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da vossa fé. Aí vem a pergunta para a congregação: quem é o autor e consumador da sua fé? A palavra de Deus fala em Romanos capítulo 10, versículo 17, que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. De tudo aquilo que nós falamos aqui, testificando, testemunhando e provando pelas Escrituras que Jesus Cristo é o Senhor, e que a fé em Jesus Cristo é quem nos leva à salvação, que a fé em Jesus Cristo é que promove o milagre na nossa vida. Eu pergunto: isso gerou fé em você? O primeiro versículo que nós lemos aqui de Hebreus, no capítulo 11, fala: a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Por isso que no início do culto eu falei: o que você
espera aqui, nesse momento, nesse culto? Quando você entrou por aquela porta, você veio esperando o quê? E a tua fé te dá suporte para essa esperança? Se você não tinha fé quando você entrou, a palavra foi exposta. Só que Hebreus capítulo 12 fala que nós devemos deixar o embaraço. Às vezes nós não conseguimos ter fé porque nós estamos todos embaraçados. Estamos todos enredados. E às vezes até Cristo Jesus quer se revelar de forma mais completa, mais nítida na nossa vida, e nós ficamos embaraçados, não por Cristo, mas ficamos embaraçados e constrangidos com aquela pergunta: o que vão pensar de mim? Agora eu virei crente, o que vão pensar de mim? O que vão pensar de mim? Agora vão dizer, a primeira pergunta, agora sim, agora vão dizer, tu vai dar dinheiro para pastor agora. Agora tu vai virar mulher de pastor. Agora tu vai virar pastor. Às vezes o embaraço que o diabo bota na mente é esse: poxa, o que vão pensar de mim? Deixemos de lado todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, para que nós possamos olhar para Jesus, o autor e o consumador da nossa fé. Como é que você chegou ao conhecimento de Jesus Cristo? Pela palavra. O que nós estamos falando aqui, estamos falando de fé. Fé em Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 13 a 15 fala: como invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nunca ouviram falar? Você já ouviu falar, e você já pode invocar ele. Qual é a sua expectativa? O que você espera? Exercite a sua fé. Deixe o embaraço. Deixe o pecado. Viva pela fé. A justiça de Deus se manifesta no Evangelho, do início ao fim, pela fé. Qual justiça? A justiça de Deus, não a nossa. E o escritor de Hebreus fala: olhando para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual pelo gozo de que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Este é o Jesus que nós pregamos. Hebreus capítulo 1, ele começa falando: ele que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser. Ele que, tendo feito a purificação, se entregou pelos nossos pecados, subiu à destra da majestade e recebeu um nome que é sobre todo o nome. Recebeu um nome mais excelente que os anjos. Colossenses fala que nele habita toda a plenitude da divindade. Esse é o Jesus que nós pregamos. Esse é o autor e consumador da nossa fé. Não espere a desgraça bater na sua porta para crer. Cornélio não estava passando aflições. Fala que as orações e as esmolas dele subiram aos céus. Eu quero te provocar nessa noite. Nesse primeiro versículo de Hebreus, capítulo 12. Portanto, nós que estamos rodeados
de uma tão grande nuvem de testemunhas. Deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Mas eu quero fazer um parêntese aqui, quero fazer uma inserção nesse versículo. Deixamos todo o embaraço e todo o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos para aquele que é o único que pode nos libertar da nossa ignorância, que pode nos libertar do pecado, que pode nos libertar das aflições, que pode nos libertar da angústia, que pode nos libertar da doença, que nós vimos aqui em várias passagens que Jesus Cristo expulsa demônio, mas Jesus Cristo curava os enfermos. Ele curou a mulher do fluxo de sangue. Eu não sei o que está drenando a tua vida, eu não sei o que está drenando a tua energia, eu não sei o que está minando e drenando a tua fé, mas eu sei que Cristo está aqui nesse lugar, e se você chegar a Ele correndo com fé, você vai ter a resposta que tu precisa. Eu não sei qual é a lepra que está te corroendo, eu não sei qual é a lepra, qual é o pecado escondido que tem na sua vida, mas se você permitir que Cristo o toque, Ele vai tocar, você vai ser liberto, você vai ser curado. Eu não sei o que tem mirrado na tua vida, se é a mão, se é os pés. Eu não sei o que tem amarrado na sua vida, se é as mãos, se é os pés, mas eu sei que se você deixar todo o embaraço e todo o pecado, e você correr para Jesus Cristo, o milagre vai acontecer. Coloque-se em pé. É noite de libertação, é noite de cura, mas para isso nós precisamos crer. Somente a fé, não precisa das tuas obras, não precisa do teu mérito. A obra de salvação foi feita por Cristo, a obra de Cristo na cruz, e ela nos alcança. Eu quero que você coloque a sua mão no seu coração e repita comigo essa oração. Alto, claro e bom tom. Para o inferno ouvir, para os anjos ouvirem. Fale comigo, Jesus, Jesus, eu estou aqui, eu vim aqui hoje, pela fé, me ajuda, Senhor, assim como o Senhor ajudou Jairo, me ajuda na minha incredulidade. Jesus, eu confesso que Tu é o Senhor, meu Salvador. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, eu que Te conhecia e me afastei, hoje eu volto para os Teus braços. Escreve o meu nome no livro da vida. Amém. Lagoinha, você que foi muito tocado por essa mensagem, você que foi muito tocado por essa palavra, eu queria te pedir no nome de Jesus para você preencher o link que está logo aqui embaixo, porque os nossos irmãos, os nossos consolidadores vão entrar em contato com você, porque aquilo que foi semeado no dia de hoje vai florescer e vai frutificar, eu tenho certeza disso. Seja muito bem-vindo ao novo.